Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, que estão presentes aqui no nosso rincão da Canção Nova, que nos acompanham também pela mídia da Canção Nova. É uma alegria. Nesta quinta-feira de adoração nós estamos aqui. Eu sei que aqui hoje tem bastante colaboradores da Canção Nova, né? Amigos da Canção Nova. Então nós queremos refletir um pouco também sobre isso. Estamos aí com a Canção Nova, levando a evangelização pelo mundo todo. Eu costumo dizer que a Canção Nova é um verdadeiro mutirão de evangelização, né? Não só no Brasil, mas agora pelas mídias, a rádio, TV, internet, qualquer lugar do mundo a Canção Nova chega. Mas é preciso que haja aquelas pessoas que estejam assim, mais ligadas à Canção Nova, que tenham um certo compromisso com a Canção Nova para fazer, né, o trabalho dela evoluir cada vez mais. E vocês estão nesse trabalho. São os amigos da Canção Nova, né? Inclusive, domingo, vamos ter um outro encontro desse com amigos da Canção Nova de outros países, inclusive, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai, onde a Canção Nova pega também, e que são amigos da Canção Nova, que levam a Canção Nova por esses outros países também, né? Mas hoje nós queremos conversar com vocês aqui no Brasil, né? A Canção Nova começou há mais de 40 anos, né? Ontem eu completei 70 anos e eu lembrava para o Padre Jonas, lá na casa dele, que ele me deu a bênção dos 70 anos. E eu lembrava ao Padre Jonas que eu conheci ele com 20 anos de idade. Porque ele, com 20 anos, em 1970, ele morava aqui na nossa cidade, em Lorena, num colégio salesiano. Ele era padre salesiano. É padre salesiano. E ali, ele fazia encontros de jovens. Tinha até um nome, Construindo, era o nome desse encontro. E eu já trabalhava com ele, fazia palestra para jovens, já com 20 anos de idade. E até hoje, depois de 50 anos, né, estamos aí juntos todo esse tempo, graças a Deus. E eu vi a Canção Nova nascer, crescer e chegar nisso aqui. Começou numa casa pequenininha, lá na cidade de Lorena, inclusive na rua Dom Bosco, na rua do Colégio Salesiano, e era a rua também onde tinha a casa dos meus pais, né? E ali começou uma casa, né? O Padre Jonas começou mais ou menos com umas 10 pessoas, e ali naquela casa começou a Canção Nova. Era só isso. E eu, inclusive, eu não entrei para a comunidade na época, porque eu já era casado, já tinha 2 filhos, e o padre começou só com pessoas solteiras. Claro, moravam todos juntos, na mesma casa. E dali, a Canção Nova veio aqui para Cachoeira, né? O padre adquiriu uma pequenina rádio que tinha aqui em Cachoeira, falida, Rádio Mantiqueira, de Cachoeira Paulista, que pertencia à Rede Bandeirantes, antigamente. E a rádio tinha um alcance pequeno, não passava de 10, 15 quilômetros, a radiação dela. Mas a rádio foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou ao Brasil inteiro. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Uma inovação que o Padre Jonas fez. Ele disse, eu não quero propaganda nessa rádio. Eu quero uma rádio sem propaganda. Não existia isso, né? Muita gente achou que o padre estava birutando, né? Manter uma rádio com uma porção de compromisso financeiro. E olha, a rádio está aí já faz mais de 40 anos. A Rádio Canção Nova, só que não é mais aquela rádio pequenininha, que alcançava só aqui pouca cidade. Hoje pega o Brasil inteiro praticamente, né? Então a gente vê como é que Deus vai fazendo a evangelização acontecer. Claro que atrás disso houve muito suor, muita lágrima, muito trabalho, muita fé, muita esperança, muito amor a Jesus, muito amor às almas. O Padre Jonas, como um padre salesiano, filho de Dom Bosco, eu também sou um filho de Dom Bosco. Meu nome é Felipe Rinaldi. Por quê? Porque o terceiro sucessor de Dom Bosco tem esse nome, Felipe Rinaldi, né? E foi uma promessa que meus pais fizeram, porque quando minha mãe estava grávida de mim, os médicos queriam que ela me abortasse, porque ela tinha feito uma cirurgia de hérnia muito grande na barriga, e os médicos disseram, a senhora está grávida agora, vai romper essa cirurgia aí,
vai morrer a senhora e vai morrer a criança. É melhor tirar a criança. Olha que coisa, olha o que a fé faz, né? Minha mãe contava isso para mim, antes dela morrer. E aí diz que meu pai, que tinha sido aluno do colégio salesiano, foi lá e conversou com um padre francês que chamava Padre Renaudin. E o padre disse, não pode tirar essa criança não. Olha, toma aqui uma novena de um sucessor de Dom Bosco, terceiro sucessor de Dom Bosco, Padre Felipe Rinaldi, que está em processo de beatificação. E meu pai fez a novena, né? Não mexeram comigo, e eu nasci perfeitamente, né? Depois de 9 meses de gestação, sem nenhum problema. Então me colocaram o nome desse beato salesiano, Felipe Rinaldi. Né? Ou seja, eu nasci salesiano também, como Padre Jonas. Eu dizia, eu acho que é isso que Deus nos uniu. Né? E nós estávamos juntos, tanto... Ele foi um milagre também de Dom Bosco, o nascimento do Padre Jonas. Não só um milagre, como toda a vida dele, com 10 anos de idade, era seminarista aqui em Lavrinhas. Né? Então, esse amor de Cristo nos uniu aí por tanto tempo. Mas o mais bonito é todo o trabalho que a Canção Nova desenvolveu nesses 40 e tantos anos e hoje. E o que está por baixo disso? Subjacente a tudo isso? O amor a Deus, o amor a Jesus, o amor às almas. Dom Bosco dizia para Deus, dai-me almas, que eu quero trabalhar para a salvação dessas almas. A gente conhece bem a vida dele, né? Dom Bosco cuidava muito dos meninos. Um dia disseram para Dom Bosco assim, Dom Bosco, o senhor não vai tirar férias, Dom Bosco? O senhor está muito cansado. Ele disse, me diga o dia que o demônio tirar férias, eu vou tirar junto. Eu não vou tirar férias e deixar meus meninos aqui na mão dele de jeito nenhum. Eu só tiro férias junto com ele, só que ele não tira férias, né? Dom Bosco não tirava férias. Não quer dizer que a gente não deva tirar férias. Né? Bom, mas por trás de tudo isso, né, quem quer ser um colaborador da Canção Nova, quem quer trabalhar na Canção Nova, aqui tem mais de 1.000 jovens consagrados aqui, é uma beleza. Mais de 100 casais consagrados, padres consagrados, né? Moços e rapazes que fizeram uma consagração para viver como celibatários, por amor a Deus, por amor a Jesus. Então, a base de tudo isso tem que estar nesse amor a Jesus. Eu gostaria de fazer uma comparação, para vocês entenderem o que São Paulo fala. São Paulo fala assim, o amor de Cristo me constrange, porque Cristo morreu por mim. Então, eu fico até constrangido de não entregar a vida por Jesus. E São Paulo foi apaixonado por Jesus, enamorado de Jesus. Jesus era tudo para São Paulo. Foi até a morte, né? Decapitado em Roma por amor a Jesus. Então é uma coisa que nós precisamos ser apaixonados por Jesus, enamorados de Jesus. O que quer dizer isso? Você já foi apaixonado por alguém? Normalmente a gente, quando está na juventude, a gente fica apaixonado por alguém, né? E quando a pessoa não dá bola para a gente, dói, né? Dói muito. Eu fui apaixonado por uma moça antes da minha esposa, e a moça não me queria. Jesus amado, nem fome eu não tinha. É a doença do amor. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, tem uma passagem aqui em que a pastora, né? A pastora é a imagem da nossa alma. Ela fala para o jardineiro assim, olha, se você vir meu amado por aí, diga para ele voltar logo, porque eu estou doente de amor. O doente de amor é a pessoa apaixonada que o amor não é correspondido. Então, fica doente de amor. A pessoa apaixonada por alguém, ela fica meio boba, não fica? Primeira coisa que ela quer é estar junto com o outro, não é verdade? Se você está apaixonado por alguém, essa pessoa roubou seu coração. Você quer estar com ela, de manhã, de tarde, de noite, no almoço, não é? É assim. Então, quem está apaixonado por Jesus, quer estar com Ele. Depois, onde a pessoa vai, você quer ir também, não é assim? Quem está apaixonado. E você quer fazer a vontade dEle, não é verdade? Você gosta de dar um presente para Ele, porque você está apaixonado. Por quê? Porque aquela pessoa é a sua alegria, aquela pessoa é a sua realização, aquela pessoa, não é? É tudo para você.
Entenderam o que é um santo? O santo é alguém apaixonado por Jesus. Então ele quer estar com Jesus. Ele gasta tempo diante do sacrário, conversando com Jesus, pedindo a Jesus, louvando Jesus, né? Reparando diante de Jesus as ofensas da humanidade. E ele quer fazer a vontade de Jesus, porque ele está apaixonado por Jesus. Assim como o namorado quer fazer a vontade do outro, porque está apaixonado. Mas aí como é que eu fico apaixonado por Jesus? Há alguma coisa na pessoa que te atrai para você ficar apaixonada por ela. Não é à toa, você viu essa pessoa, você conversou com ela, essa pessoa te conquistou. A palavra é essa, ela te conquistou. Ela tem alguma coisa que te fisgou. O jeito de ser, os valores que ela tem, também até a beleza, sei lá. Jesus tem tudo isso, é Deus. Ninguém tem mais maravilhas do que Ele. Mas aí é preciso uma coisa, conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Ninguém ama quem não conhece. Você nunca vai ficar apaixonado por uma pessoa que você não conhece. Não vai. Primeira coisa que você precisa para ficar apaixonado por uma pessoa, é você conhecer a pessoa. Então, tem que conhecer Jesus. E como é que eu vou conhecer Jesus? Aqui, nos Evangelhos. São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia, lá por volta do ano 340, lá na Palestina, traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata. São Jerônimo dizia, né, quem não conhece os Evangelhos não conhece Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa é mergulhar nos Evangelhos. Aqui está o rosto de Jesus. O Papa Paulo VI dizia, naquela exortação apostólica dele, Evangelii Nunciandi, evangelização no mundo contemporâneo, Paulo VI dizia assim, evangelizar é falar de Jesus, é contar a vida de Jesus, contar a história de Jesus, falar dos milagres de Jesus, falar da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da igreja que Jesus fundou. Isso é evangelizar. A evangelização que não tem isso é uma evangelização furada, vazia. Infelizmente tem por aí. Tem evangelização que só quer falar de social, de justiça. E cadê Jesus? E cadê o Salvador? São Pedro diz que não nos foi dado outro nome abaixo do céu no qual nós temos salvação. Evangelizar sem Jesus é tapiação, é sociologia, não é cristianismo, né? Então quem é apaixonado por Jesus, fala de Jesus. Então, primeiro conhecer Jesus aqui. Segundo, estar com Ele. Uma pessoa apaixonada gosta de estar com o seu amado, a sua amada. Estar com Jesus. Meditar a palavra já é estar com Jesus, porque aqui Ele fala. Quando você lê a palavra, Ele te fala. Quando você reza, você responde. Também você pode estar com Ele diante do sacrário. Você pode estar com Ele na liturgia, na missa, onde nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição dEle. Não é? Você pode estar diante dEle na hora que você comunga, na Eucaristia, na ação de graças. Ele vem para você. Ele é seu, todo seu na Eucaristia. Santa Teresinha, quando comungava, dizia assim, Jesus, agora o Senhor é meu, azar seu, você se deu a mim. E é uma realidade, Ele vem para cada um individualmente, Ele é meu. Então Jesus, escuta agora o que eu tenho para falar. É como se Ele fosse na sua casa, mais do que isso. Que mais do que ir na sua casa, Ele vai na sua alma, para que você fique com Ele. E é uma coisa que nós não fazemos bem, a ação de graças. A gente tem pressa, a gente corre logo na missa. Não, é a hora de você conversar com Ele, estar com o seu amado. Quem é apaixonado pelo seu amado, não tem pressa não. Quer ficar com Ele até 1/10 hora, né? Até o último minuto. E Ele vai nos formando. E qual é a importância disso? Ele vai nos formando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos agraciando, porque Ele falou uma coisa muito importante para os apóstolos na Santa Ceia. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. João 15:5,
sem mim nada podeis fazer. É uma ilusão a gente querer trabalhar para Jesus sem Jesus. Tem muita evangelização que cai no vazio, porque os evangelizadores não têm intimidade com Jesus. Nós não temos nada para dar para os outros, gente. Existe um livro maravilhoso, chama-se A Alma de Todo Apostolado. Que livro maravilhoso. É de um monge francês, né, que escreveu esse livro. É uma coisa belíssima. O nome dele era Chotard, né? Ele escreveu esse livro, A Alma de Todo Apostolado. O que é a alma de todo apostolado? É a oração, é a intimidade com Jesus. Ele dizia assim: sem você beber de Jesus as graças, você não tem nada para dar para os outros, porque você não tem nada. Nós somos um nada. Jesus disse, somos servos inúteis. Lembra dessa passagem do Evangelho? Jesus não está desprezando a gente quando ele fala, depois que vocês fizerem tudo, digam, somos servos inúteis. O que quer dizer essa passagem? Essa passagem não quer dizer que Jesus está desprezando a gente não presta. Não. Ele quer dizer o seguinte, vocês vão entender. Imagina que você tem um belo computador, mas ninguém está operando o computador. É inútil. Está certo? Uma colher de pedreiro não serve para nada. Mas se uma mão hábil de um bom pedreiro pegar aquela colher faz maravilhas. Vocês estão entendendo? Nós somos essa colher de pedreiro. Que se não tiver uma mão que empunha essa colher, não vai. Se Deus não nos usar, se a graça de Deus não nos mover, não vai. São Paulo fala, é Deus que nos capacita. São Paulo fala isso na carta aos Coríntios. É Deus que nos capacita. Se a gente faz alguma coisa de bom, prega, escreve, trabalha, é dom de Deus. E ninguém pode se orgulhar. Ninguém pode ficar vaidoso por causa disso. Porque tudo é dom de Deus. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, São Paulo fala assim, se tudo que você tem, você recebeu, do que você está se vangloriando? Na expressão popular, né? Deixa de ser besta. Se tudo que você tem, porque São Tiago fala, toda dádiva boa, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, do Pai do céu. Então tudo que a gente faz é dom de Deus, é graça de Deus. Por isso ninguém pode ficar soberbo, orgulhoso. É o maior perigo que tem para os pregadores, especialmente os pregadores que encantam as multidões, ficar vaidoso, achar que é por ele que está acontecendo tantas coisas. Não, é tudo graça de Deus. Nós somos servos inúteis, mas que quando Deus usa, passa a ser útil. Então o importante é deixar Deus usar. Sem mim nada podeis fazer. Agora, Deus quer a nossa ajuda. Deus não quer salvar o mundo sozinho. Jesus não quis salvar o mundo sozinho. Por que Jesus não quis salvar o mundo sozinho? Quando Jesus estava para subir ao céu, está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ali mais ou menos versículo 8, quando Jesus estava na iminência da sua ascensão ao céu, os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Ou seja, Senhor, o Senhor ressuscitado já faz 40 dias, é agora que o Senhor vai derrubar César, vai derrubar Pilatos, vai derrubar Herodes, vai derrubar o Império Romano e vai se restabelecer o reino de Israel, ou seja, aquele reino do tempo de Davi, do tempo de Salomão, aquele império. Jesus disse, não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua autoridade. Jesus disse, vocês vão voltar para Jerusalém, vão ficar lá numa novena, esperando o dia de Pentecostes, né? E quando vocês receberem a força do alto, vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até o fim do mundo.
até logo, estou voltando para o céu. E foi embora. Ou seja, vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês é que vão levar o reino de Deus ao mundo inteiro. Eu já fiz a minha parte, morri na cruz, para poder conquistar diante da justiça divina o perdão para toda a humanidade. Agora vocês vão ser as minhas testemunhas, vocês vão levar o evangelho pelo mundo inteiro, ide pelo mundo inteiro. Aí termina o evangelho de São Mateus, né? Capítulo 28, versículo 20, também termina o evangelho de São Marcos, o evangelho de São Lucas, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Até logo. Só vou dizer a última coisa que Jesus disse, é a última frase do evangelho de São Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Que coisa boa. Ele enviou os apóstolos, enviou também nós, porque ele enviava aqueles 72 que não eram apóstolos, né? Enviou também nós, mas ele garante que ele está conosco. Eis que eu estou convosco. Eu acho interessante que o verbo está no presente. Ele não fala, eis que eu estive, eu estarei, não, eu estou. Hoje, sempre, agora, no hoje da igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então isso garante que a gente pode evangelizar sem medo. A presença dele tira de nós o medo. E olha, gente, a Canção Nova é um testemunho disso. São mais de 40 anos que essa obra aqui caminha com 1000 dificuldades. Eu estou aqui desde que tudo começou com o Padre Jonas. Quantas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldades de todas as ordens, né? Me lembro quando a rádio começou, queimou o retransmissor da rádio, a rádio saiu do ar. Foi uma loucura para conquistar um retransmissor mais possante. Mas que coisa, quando nós conseguimos, a rádio dobrou a potência dela, né? Deus está presente, né? Eu posso dizer alguma coisa da minha vida, com muita humildade. Há uns 50 anos que eu trabalho na evangelização, de jovens, casais, aqui na Canção Nova, tudo. Olha, eu já rodei o Brasil inteiro. Já estive para fora do Brasil muitas vezes, acho que Portugal umas 5, 6 vezes, Estados Unidos mais de 10 vezes, em missão, pregando para casais, até no Japão. Fui inclusive junto com o Padre Jonas para o Japão uma vez. Nunca eu voltei para minha casa sem a missão ser cumprida. É uma coisa impressionante. Já bati carro 2, 3 vezes na viagem, mas cheguei no local. Já perdi avião várias vezes, mas pegava outro avião e chegava e pregava. É uma coisa impressionante essa expressão de Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está. Porque a missão a obra é dele. A missão ele dá a nós, mas a obra é dele, então ele propicia a gente realizar essa missão. Não falha, a missão não falha, é impressionante. Por isso que Jesus muitas vezes fala para os discípulos, não temas, não tenham medo, crê somente. Não temas, crê somente. Não é? Ele garante o sucesso quando a gente faz o que a gente tem que fazer. Quando a gente faz com zelo apostólico aquilo que a gente tem que fazer, a missão acontece. Não é? Então eu dizia que Jesus não quer salvar o mundo sozinho. Ele quis contar conosco. Por que ele quer contar conosco? Porque isso nos engrandece. Ele não quis entregar para nós um reino pronto. Não, ele quis que nós fôssemos os construtores do reino de Deus, o reino que ele veio inaugurar, o reino que ele trouxe à terra. Ele entregou o reino na mão da igreja. Lá em Lucas 12, 32, tem uma frase muito bonita, em que Jesus fala para os apóstolos assim, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Deus entregou o reino na mão da igreja. Sem igreja não há reino de Deus. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II diz que a igreja é o germe do reino de Deus, é a semente do reino de Deus. Na mão da igreja ele colocou o reino de Deus, para que a igreja leve esse reino a toda a terra, contando com o nosso trabalho. O que foi que Jesus disse? A messe é grande,
mas os operários são poucos. Peça ao Senhor da messe, que mande operários para a messe. Gente, é um desespero de um agricultor, quando ele planta, aquele trabalho violento de arar a terra, jogar semente, cultivar tal, a hora que dá o fruto, ele não tem como colher esse fruto. Você pensou que desespero? Ele vê perder o fruto, depois que ele fez tanto trabalho. É isso que Jesus quer dizer, a messe está se perdendo. E ele contou uma outra parábola, parecida com essa, daqueles trabalhadores da última hora. Disse que o patrão tinha que colher a sua videira, a sua uva lá, né? E pegou trabalhadores às 6 horas da manhã e levou para lá. Aí voltou às 9 horas e encontrou mais gente na praça, de braços cruzados. Vocês não querem trabalhar? Vão para a minha vinha. E eu vou pagar para vocês o que for justo. Passou às 9 horas, passou ao meio-dia, passou às 3 da tarde, passou às 5 da tarde, faltava 1 hora para acabar o dia. E os trabalhadores das 5 da tarde, ele levou para lá. Vão, nem que vocês trabalhem 1 hora só, eu pago, porque a minha messe está perdendo. Eu não posso perder a minha plantação. E aí que coisa bonita. A mesma coisa que ganhou aquele que entrou às 6 da manhã, ganhou aquele que entrou às 5 da tarde. Olha como Deus é bom. Então, se você chegou no reino de Deus às 5 da tarde, não tem problema não, você vai receber igual aquele que chegou às 6 da manhã. Eu acho que eu cheguei às 6 da manhã, sabe? Porque desde meus 13, 14 anos eu já estava na igreja, graças a Deus, nasci numa família. Mas eu acho muito bonito, né? A pessoa que depois se converte, depois de velho, mas abraça aquela última hora de trabalho e vai receber o salário do dia inteiro. Que coisa bonita. Mas vocês estão vendo o desespero de Deus? O que Jesus quer mostrar com isso? O desespero de Deus das almas que estão se perdendo. Almas que Ele conquistou com o seu sangue. São Pedro fala, não foi a preço de ouro e de prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, do pecado, foi pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus que nós fomos resgatados. Agora Deus não pode perder ninguém. Gente, esta é a mola propulsora da evangelização, esta é a motivação para evangelizar. Quem não tem motivação não faz nada. Tem um provérbio que diz assim, um homem motivado vai à lua, sem motivação não atravessa a rua. O que eu vou fazer do outro lado da rua se não tem nada lá? Mas se o meu amor estiver lá na lua, eu vou entrar num Sputnik aqui e quero ir para a lua. Porque você está motivado. Nós temos que sentir a dor do coração de Deus. A dor do coração de Deus é ver as almas se perderem. Almas que foram compradas com o sangue de Cristo e que o demônio agora fica levando embora. Está cheio de parábolas no Evangelho mostrando isso. Aquele filho pródigo que foi embora, queimou toda a herança que ele pediu para o pai ainda vivo. Que coisa triste, né? O filho pedia a herança para o pai antes do pai morrer, para já gastar antes. E o pai deixou, porque Deus não tira a nossa liberdade. Não pode tirar, porque senão a gente vira um robô, vira um marionete, um teleguiado, um drone. Deus não quer isso. Nós não temos valor se a gente não agir de acordo com a liberdade. Então o pai deixou aquele filho ir. E aquele filho viveu aquela vida devassa, com prostitutas, gastou tudo, com os amigos, com noitadas, até que o dinheiro acabou. E aí ele passou fome. Aí voltou para casa. Caiu em si, desesperado, porque nem a lavagem dos porcos deixava ele comer. Vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai, o escravo tem cama, comida e roupa. E vou voltar. E como é que o pai o recebeu? De braços abertos. Bastou aquele filho se arrepender para o pai abraçá-lo. E aquele filho quis confessar os seus pecados. O pai abafou a confissão dele com um abraço, com lágrimas. Meu filho estava morto e voltou. Veja a alegria de Deus, um pecador que volta. E aí Jesus conta várias parábolas, aquela mulher que perdeu a sua dracma,
a moeda que ela tinha, varreu a casa inteira. Quando ela encontrou a dracma perdida, chamou as amigas e fez: olha, achei a minha dracma perdida. Aí conta outra parábola, né? Aquele pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu, então ele deixou 99 lá no aprisco e foi buscar uma que estava perdida lá nos abismos, colocou aquela ovelhinha no ombro e trouxe para o rebanho, né? E Jesus disse, olha o que Jesus disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte, do que por 99 justos que fazem penitência, que já não precisam fazer, não precisam de conversão. Estou entendendo a dor do coração de Deus? Deus não quer ver ninguém se perder. Jesus fala, o Pai não quer que eu perca nenhum daqueles que Ele me deu. A Canção Nova existe para isso. A Canção Nova não existe para outra coisa. A igreja existe para isso. A igreja não é uma ONG só para levar arroz, feijão para as pessoas. Isso tem muita ONG por aí que pode fazer, o governo vai. Agora, levar a salvação de Jesus Cristo, só a igreja pode levar. Ninguém mais. Ninguém tem Eucaristia para oferecer, ninguém tem confissão para oferecer, ninguém tem batismo para oferecer, ninguém tem o sacramento do matrimônio, só a igreja católica, apostólica, romana. E é isso que a Canção Nova quer fazer. Então vocês, colaboradores da Canção Nova, têm que ter esta motivação. Porque tendo essa motivação, gente, a gente supera todas as dificuldades. E as dificuldades são grandes. O demônio não vai perturbar a vida de quem está aí no pecado. Ele vai perturbar a vida de quem está trabalhando para Deus. Porque está roubando dele as almas. Então ele procura infernizar a vida de quem trabalha para Deus. Mas só que tem uma coisa, Deus é mais. Deus nunca, a gente nunca é derrotado. São Paulo diz, somos atribulados, mas nunca vencidos. Somos atribulados, mas nunca vencidos. Mas quando você tem essa motivação por Jesus, você está enamorado dele, por causa das almas que ele que não quer perder, a gente supera as dificuldades todas, na fé. São João diz o quê? Lá na primeira carta dele, São João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, gente, eu gostaria de colocar aqui alguns textos bíblicos que mostram isso. Um deles do profeta Jeremias. Está no primeiro capítulo de Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser um profeta, né, diante de Israel. Israel que vivia muitas vezes na apostasia, e ia lá adorar aqueles deuses falsos, aqueles Baals, Aserás, Moloque, e Deus ficava louco de raiva, né, porque era como um marido traído, né. Os profetas comparavam a idolatria com o adultério. É trocar o amado por outro. Então Deus chamou Jeremias para ser um profeta. E Jeremias sofreu por causa disso. E Jeremias disse para Deus, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. E que foi que Deus disse para Jeremias? Eu quero ler aqui, né? Deus disse para Jeremias assim, Jeremias, no capítulo 1, no versículo, a partir aí do versículo 6, o versículo 4, foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Deus conhece cada um de nós, desde o seio da nossa mãe. E ele diz aqui, antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, e te havia designado profeta das nações. Isso vale para cada um de nós aqui, sabe por quê? Por que vocês estão aqui hoje? Não é à toa, não. Jesus disse, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu vos chamo de amigos, não vos chamo de servos. Né? Aquela citação lá de João 15:5, eu vos chamo vocês de amigos. Né? Bom, aí o profeta responde para Deus assim, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor, não digas,
sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não fica com medo, não. Não acha que você é ignorante, é criança. Não, vai, porque eu vou te capacitar. Ele fala, não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E Jeremias foi. Né? E Jeremias fez um trabalho maravilhoso. Depois, lendo todo o livro de Jeremias, a gente vê que trabalho maravilhoso que ele fez, né? Denunciando em Israel o pecado do povo, o pecado de idolatria e os outros pecados. E avisava, nós vamos ser deportados para a Babilônia por causa do nosso pecado. E todo mundo ria de Jeremias, perseguiam Jeremias, queriam matar Jeremias. Mas o que aconteceu? Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a Judéia e levou os judeus todos para a Babilônia, porque não ouviram a palavra do profeta. A mesma coisa aconteceu com Isaías, a mesma coisa aconteceu com Ezequiel, né? Deus os chamava para pregar. Agora eu queria colocar aqui uma outra passagem muito interessante. No Evangelho, São Paulo, quando ele fala aos romanos, a carta de São Paulo aos romanos, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, porquanto, capítulo 10 da carta aos Romanos, versículo 9, Romanos 10, 9. Porquanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? São Paulo fala, ninguém salva pela lei de Moisés, a gente salva pela fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é que pagou, diante da justiça divina, o preço do nosso perdão, o preço do nosso pecado. Então, não é, a lei de Moisés é apenas um pedagogo. A gente salva pela fé em Jesus Cristo. Então, São Paulo diz aqui, se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça e a professando com palavras que se chega à salvação. É você acreditando e você testemunhando a sua fé em Jesus Cristo que você é salvo. Mas aí São Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz assim, porém, né? Ele fala um pouquinho antes aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele fala, como é que a pessoa vai invocar o nome do Senhor se ele não conhece o Senhor? Aí o versículo 14 diz assim, porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como é que eu vou invocar o nome do Senhor se eu não tenho fé? Aí São Paulo diz, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se eu nem ouvi falar em Jesus, como é que eu vou acreditar nele? Né? E São Paulo coloca aqui, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o Evangelho. É uma citação lá de Isaías 52, 7, que São Paulo repete. Quão formosos são os pés daquele que anuncia a boa nova. Né? Tem uma citação na liturgia das horas que diz assim, aqueles que pregarem a palavra de Deus brilharão na eternidade como as estrelas. Olha que bonito. Levar a palavra. Né? E aí, São Paulo coloca ainda aqui o seguinte, mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Eu quero fixar nesse versículo. Presta atenção de novo, é o versículo número 17 do capítulo 10 de Romanos. Olha que São Paulo diz, a fé provém da pregação. Tem outras traduções que dizem, a fé entra pelo ouvido. A fé provém da pregação. Logo, né, a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo.
Então, a palavra de Cristo pregada entra no ouvido e converte a pessoa. Essa é a nossa missão. Não é? É interessante que quando Jesus subiu para o céu, ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Gente, isso é uma honra para nós. A gente poder ser testemunha de Jesus. Não é? Não tem aí os testemunhos de Jeová? Nós somos testemunhas de Jesus, diante dos homens. Né? Uma vez eu estava num grupo de oração, me lembro bem, foi aqui em Cruzeiro, um desses encontros da renovação, e havia um círculo pequeno, onde nós debatíamos e rezávamos. Teve uma senhora simples, costureira, que nós estávamos lendo esse texto lá dos Atos dos Apóstolos, Jesus dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas. Essa senhora disse assim: nossa, que alegria para mim, saber que eu, uma costureira analfabeta, Jesus quer que eu seja testemunho dele. É como o profeta Jeremias: não diga que você é uma criança, não diga isso, não tenha medo, vai a quem eu mandar você ir e prega, e eu estarei com você, não tenha medo. É muito bonito isso, né? Não tenha medo, vai e coloca o que eu quiser. Então, a gente vê, gente, as Escrituras estão repletas de Deus nos enviando. Ide pelo mundo inteiro. Você lembra aquela passagem dos 72? Jesus trabalhava com os 12. Aqueles 12 viviam com ele, ele formava durante 3 anos, né, os apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado. Mas tinha aqueles 72, que ele mandou 2 a 2. Ó, vocês vão à minha frente, nas cidades que estão aí, 2 a 2, nunca ir sozinho, né? Sempre 2 a 2. E depois eu vou atrás. E Jesus disse: eu dou a vocês poder, né? E autoridade. E eles foram. E quando eles voltaram, o que eles disseram para Jesus? Nossa, Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo seu nome. Voltaram encantados. E Jesus disse para eles 2 coisas. 2 coisas maravilhosas. Primeiro, Jesus disse: não fiquem felizes porque os demônios se submetem a vocês. Não fiquem felizes porque vocês conseguiram fazer curas e milagres. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. Olha que maravilha. Quando você é o enviado de Deus e faz a missão e trabalha, o seu nome está sendo escrito lá no livro de Deus. Segunda coisa que Jesus disse, quando eles disseram: Senhor, até os demônios se submetem no seu nome. Jesus disse: eu sei, eu via Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, quando você prega a palavra de Jesus, a palavra tem poder, Satanás cai do céu. O que significa isso? Ele larga o pecador, ele solta a vítima se converte e volta para Deus. O Papa João Paulo II, um dia, comentando essa passagem, disse exatamente isso. Quando se prega a palavra de Deus, quando se prega o Evangelho, o demônio cai do céu. Ou seja, ele perde o poder. Né? Santo Ambrósio, aquele bispo que batizou Santo Agostinho, dizia assim: vamos participar muito da Santa Missa, porque todas as vezes que a gente participa da Santa Missa, né, o poder de Satanás se enfraquece. Olha, gente, é sério isso, né? Se enfraquece o poder do mal quando a gente celebra a paixão de Cristo na missa. Por isso é importante participar muito bem da missa e participar muitas vezes da missa. Quem pode deve participar até todo dia. Porque eu não posso ir para a missa só para pedir para Deus as coisas que eu preciso. Não, eu tenho que pedir para Deus pelo reino de Deus. Se você está num navio, e o navio está afundando, não adianta você querer se salvar sozinho. Ou você salva o navio, ou vai todo mundo morrer afogado. Certo? Não foi assim que aconteceu com o Titanic? Que foi a pique? Né? Nós temos que trabalhar pelo reino de Deus. Então a missa é aquela celebração, né, em que Jesus ali, nós celebramos, presentifica-se a paixão dele,
com todas as graças da redenção, o Calvário está presente e as graças da redenção nos atingem, né? É uma coisa muito bonita. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que eu queria abordar, antes da gente terminar a nossa conversa aqui, é o seguinte: o Papa Paulo VI, quando escreveu aquela exortação sobre a evangelização, Evangelho Nunciano, que o Papa João Paulo II chamou de a carta magna da evangelização, é uma beleza, né? Evangelização no mundo contemporâneo, do Papa Paulo VI. Ele fala do conteúdo da evangelização, e ele fala da forma de evangelizar. O conteúdo é o conteúdo da igreja, não é? Nós não podemos pregar aquilo que a gente quer. Não. A gente tem que pregar aquilo que a igreja manda. Por quê? Porque foi a igreja que Cristo entregou o reino de Deus e entregou a doutrina. Lucas 10,16. O que Jesus disse para os apóstolos? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Uma coisa muito séria que nós temos que entender. Qual é o plano do Pai para salvar a humanidade? O Pai mandou o Filho enviou a igreja. Esta é a lógica. O Pai envia o Filho envia a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Estão entendendo? Ou seja, o que equivale a dizer, quem não ouve a igreja, não ouve Jesus Cristo, não ouve o Pai. Porque o Pai mandou o Filho enviou a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, infelizmente, há missionários, há pregadores, que não querem pregar aquilo que a igreja ensina, o que está, por exemplo, no catecismo da Igreja Católica. A cartilha da evangelização, a cartilha da catequese é o catecismo. Quem quer pregar com autoridade, quem quer pregar sem erro, sem enganar ninguém, tem que conhecer o catecismo da Igreja Católica. Não se admite um catequista, seja de crisma, seja de primeira comunhão, seja de encontro de casais, que não conheça a doutrina, o conteúdo da evangelização. Porque você pode ensinar errado. Gente, eu trabalhei 40 anos na universidade. Eu trabalhei em 6 universidades diferentes. 3 universidades públicas. Comecei minha vida profissional na Universidade Federal de Itajubá, depois eu vim para a Universidade Estadual aqui de Guaratinguetá, a Unesp, depois eu vim para a USP aqui, na minha cidade, em Lorena. Na universidade, ensinar errado é crime. Você é colocado para fora da universidade, se você ensinar errado. Hoje, para alguém prestar um concurso para professor numa universidade do Estado ou federal, tem que ter no mínimo título de doutor na disciplina que ele vai dar aula. Porque é muito sério você ensinar. Você tem que ensinar a verdade. Porque é a verdade que liberta. E na igreja, eu posso ensinar qualquer coisa? Não. Infelizmente, eu vejo até padre ensinando coisa errada. E eu tenho que dizer isso aqui. Vou dar um exemplo. Esses dias, um amigo me disse que foi se confessar. Ele contou para mim, ele ficou tão horrorizado que ele veio contar para mim. Ele disse, padre, eu perdi a missa de domingo por preguiça. Porque tinha uma festa, eu fui para a festa, então eu perdi a missa por preguiça. Sei que eu pequei grave. O catecismo da Igreja Católica fala que é pecado grave. Perder a missa no final de semana por preguiça, por comodismo. Não por doença, por alguma coisa. E o que o padre falou para ele? O padre disse, meu filho, então não foi pecado. Se você estava lá com a sua família, se fraternizando, então não é pecado, você estava fazendo uma coisa boa. Quer dizer, rasgou o catecismo da Igreja Católica. O rapaz ficou tão apavorado, mas como eu fui confessar um pecado, o padre disse que não é pecado. E é pecado, porque está no catecismo da Igreja Católica que é pecado. Não pode. Nós leigos, que não cursamos teologia, nós temos que conhecer pelo menos o Evangelho, pelo menos o catecismo, para a gente pregar com autoridade. E quando você prega em cima do catecismo, ninguém vai te desmentir. Nem o Papa, porque foi ele que aprovou o catecismo, João Paulo II.
você prega com autoridade, você prega com poder. Então, é o conteúdo da evangelização. Agora também tem a forma de evangelizar. O Papa João Paulo II, no ano 2000, quando ele falou da nova evangelização para a igreja, ele pediu uma nova evangelização. Ora, quando você quer alguma coisa nova, é porque o que você tem ficou velho. Não é assim? Você vai comprar um sapato novo porque o velho já não está dando mais. Então o Papa João Paulo II, no ano 2000, no jubileu do ano 2000, pediu à igreja uma nova evangelização. Não no conteúdo, o conteúdo é o mesmo, mas na forma. E o Papa colocou 3 pedidos: que fosse uma evangelização, né, com novo ardor, com novos métodos e nova expressão. O Papa usou 3 palavras: novo ardor, novos métodos e nova evangelização. Eu fico feliz de ver a Canção Nova fazer exatamente isso. Novo ardor é no fogo do Espírito. Vocês viram a moçada cantando aqui antes de eu chegar? No ardor do Espírito, não é verdade? Aquecendo os corações, é isso. Nós não podemos fazer uma evangelização tímida, morna, não. Esse novo ardor que João Paulo II pediu é no fogo do Espírito. É o Espírito que é o agente da evangelização. Segundo, com novos métodos. Novos métodos. Hoje nós temos que usar rádio, TV, internet, WhatsApp, Instagram, teatro. Novos métodos. Não é ficar só lá naquela catequesezinha de porta fechada ali. Não, leva os meninos para uma evangelização mais dinâmica. E nova expressão. Nova expressão é uma nova maneira de viver a fé. Gente, quando eu era jovem, não existia comunidades como existe hoje. Uma canção nova como hoje, um Shalom, uma obra de Maria, um Pantocrato, que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Espírito Santo fez na igreja com a renovação carismática católica, esse mundo de comunidades, jovens, mulheres, adultos se entregando para Deus num trabalho full time, tempo integral nessas comunidades. Comunidade de vida, comunidade de aliança, é a nova expressão de igreja. Então, aí um novo ardor, aí novos métodos, e aí uma nova expressão de vida evangélica. Que beleza! É o Espírito Santo que faz tudo isso. Nós somos colaboradores da Canção Nova. Então, vale a pena entrar nesse mutirão de evangelização, né? Para terminar, eu queria deixar uma palavra do Papa João Paulo II, que disse uma vez o seguinte: quem é que vai desfrutar do reino de Deus? É aquele que ajudar a construir o reino de Deus. E como é que eu posso ajudar o reino de Deus? 3 coisas: trabalhando pelo reino de Deus, rezando pelo reino de Deus e sofrendo pelo reino de Deus. Vou repetir: trabalhando, rezando e sofrendo. Vou contar um fato para encerrar sobre isso. Um cardeal na Tchecoslováquia, na época do comunismo, ficou preso 20 anos nas cadeias comunistas. Você sabe que o comunismo odiava a igreja, prendia os papas, matava os bispos, matavam padres. O cardeal da Tchecoslováquia, chamado František Tomášek, ficou preso 20 anos nos cárceres comunistas. Quando ele foi solto, que o comunismo caiu em 1989, não é? Pelas mãos do Papa João Paulo II e da Virgem Maria. Os mais velhos lembram disso, né? Desabou o comunismo na Rússia, acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um repórter perguntou para o cardeal František Tomášek: cardeal, o senhor não se sente destruído? Um cardeal da igreja, um príncipe da igreja, preso 20 anos, sem poder fazer nada pela igreja. Olha a resposta que o cardeal fez: meu filho, quem trabalha pela igreja faz bastante, quem reza faz mais ainda, mas quem sofre faz tudo.
Foi o que eu pude fazer, sofrer pela igreja e rezar pela igreja. Assim, a gente constrói o reino de Deus, trabalhando na evangelização, nas pastorais, rezando e sofrendo, oferecendo a Deus todo o nosso sofrimento, né? Porque como na missa, nós somos oferentes e ofertados ao mesmo tempo. Nós oferecemos o Cristo ao Pai na missa, mas nos oferecemos também. Aquela gotinha d'água que o padre põe no cálice de vinho, o que significa aquela gotinha d'água? O nosso sofrimento, a nossa humanidade que é unida à divindade de Cristo. Seu sofrimento, suas dores se unem com a dor do Cristo, com a paixão de Cristo, para salvar o mundo, construir o reino de Deus. Amém. Deus o abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.